Novamente, nosso sofrimento, assim, esse Google Meet fica roubando som. Você está me ouvindo agora? Alô? Oi? Tá me ouvindo, não, Yasmin? Gente, o áudio agora tá conseguindo ouvir o áudio? Oi? Ana Luísa, fale alguma coisa para ver se eu tô conseguindo te ouvir. Luísa, Clarissa, fale, minha flor. Oi? Não tô ouvindo. De novo. O que é que tá errado? Alô? E eu não bloqueei o áudio de ninguém aqui. Tá totalmente todo mundo com o áudio liberado. Oi? Alguém me fala alguma coisa para ver se eu consigo ouvir? Alô? Estou novamente falando, não tendo retorno. Maria, você pode falar alguma coisa aí para ver se eu consigo te ouvir? Alô, alô? Yasmin tá falando e eu não tô ouvindo. Ai, 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 meu Deus do céu. Mas não tem nada aqui. Nada bloqueado. Já configurei aqui novamente. Vamos ver novamente configuração de áudio. Alô, Agora alô, tá me sim, ouvindo? sim. Tá me ouvindo também? Alô, Oi, tá ouvindo? Tá você me me ouvindo? ouve? Obrigado. Eu Sim. ouço. Então, voltando, tentar retomar aqui de onde eu parei. A Fran retornou aqui também. Gente, até aí tá ficando claro a apresentação que eu estou tentando apresentar a vocês. Alguém me dá um retorno, por gentileza? Tá sim, Everaldo. Está sim. Estou Pronto, acompanhando. então vamos seguir aqui, né? Se eu puder recapitular um pouquinho Pronto, ó. Então vamos. a, da procedência. Pronto. Então, assim, nós. Certo, então, vamos ver aqui. É, o princípio colocado aqui nessa imagenzinha que eu roubei da internet, né? O produto dos meios
é igual ao produto dos extremos, certo? Produto dos meios, A está para D, assim como B está para C. Fizemos aquele cálculo ali com base nessa proporção aqui, 2 está para 4, assim como... Tem gente querendo entrar, né? Aisha. Pronto. Messi. É, pronto. Ó, 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Fizemos aquele cálculo aqui no quadro branco, que eu vou tentar recuperar aqui novamente, se eu consigo colocar aqui, que vai ser muito útil para a aula de hoje. Novamente aqui, vamos só, gente, eu estou tentando abrir aqui. Eu estou usando aqui o celular para capturar a tela do... Vamos aqui novamente. Pronto, estão me ouvindo? Pronto, tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sem eco? Sim. Pronto. Eu espero que esse princípio que eu usei aqui ao longo dessa comparativo do uso da razão em proporção na imagem tenha ficado claro, né? Qual é a ideia quando você altera um determinado valor ou um determinado tamanho da imagem, o que você tem que calcular para que a outra grandeza mantenha a mesma proporção. Ou seja, se você cresce ou aumenta uma imagem ou verticalmente ou horizontalmente, você tem que compensar a outra com uma medida que seja matematicamente proporcional. Eu dei aquele primeiro exemplo aqui, né, dessa imagem, 780 por 306, dividindo 366 por 376 por 780, encontrei o índice de 0,469. Nessa outra imagem, que eu também testei se a proporção foi mantida, eu dividi 300 por 640 e obtive o mesmo índice, 0,469, tá certo? Quando eu altero uma medida e a outra não altera na mesma proporção, acontece esse índice diferente, 0,61, ou esse daqui 200 por 200, a proporção é 1, e 0,33 também a proporção, 200 por 600, 0,33. O que acontece? Se eu estava usando uma imagem e essa imagem, ao ser alterada, eu não mantive a mesma proporção, eu criei uma relação altura barra largura que alterou matematicamente. Houve uma alteração matemática em relação à proporção. Nas duas imagens anteriores eu consegui manter, mas nessa mudança, que eu não segurei ali a tecla Shift, aconteceu isso. A imagem que o choque visual que você tem quando você altera a proporção de uma imagem, ela é representada matematicamente com números diferentes em relação à imagem anterior. Então, não houve proporção nesse caso, não houve manutenção na proporção. Então, o que é proporção, o que é razão? É a manutenção da mesma relação entre as duas grandezas. 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Isso é verdade? É. Uma outra forma que eu uso para fazer esse cálculo, além daquele quadro que eu mostrei para vocês, de cruzar as setinhas e fazer um cálculo matemático, eu uso também a possibilidade de dividir
as duas grandezas. Eu dividi 2 por 4 e encontrei meio, 0,5. Dividi 4 por 8 e encontrei 0,5 também. Então, nessas duas medidas, a proporção foi mantida, certo? É meio nas duas. Aí eu faço a seguinte pergunta: 3 está para 7, assim como 6 está para x ou y, tá certo? 3 está para 7, assim como 6 está para... Como é que eu vou encontrar esse valor de x aqui? Eu quero encontrar qual é o número que corresponde nesse cálculo de proporção a o x. 3 está para 7. Não, desculpa aí. 3 está para 7, assim como 6 está... 3 está para x, assim como 6 está para 7. Certo? O que aquela questão que a gente viu aqui, o princípio, né? Cadê o princípio que nós vimos anteriormente? Papapá, eu me perdi de novo. Papapá. Vou voltar aqui a tela onde eu disse quais são. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A está para D, assim como B está para C. No caso aqui, 3 está para X, assim como 6 está para 7. Então, nesse cálculo aqui, 3 está para X, assim como 6 está para 7, eu fiz o seguinte cálculo. X vai ser igual a 6 vezes 7 dividido por 3. X é igual a 14, certo? X é igual a 14. Se eu fizer uma divisão entre 3 e 6 e 7 e 14, eu tenho o mesmo índice, 0,5. É uma forma de eu verificar se meu cálculo está correto. 3 está para x, assim como 6 está para 7. X vai ser igual a 6 vezes 7 dividido por 3. X é igual a 14. Ou, dividindo um pelo outro, 3 dividido por 6 é igual a meio, 7 dividido por 14 é igual a 5. Eu vou interromper um pouquinho e vou retornar a vocês para saber se essa representação está correta ou não, se vocês estão compreendendo, ou se eu me enrolei um pouquinho na explicação. Alô? Alô? Então, gente, Alô? Alô? vou apagar aqui. Eu disse que 3 está para 7, assim como 6 está para x, não é isso? Sim. Fiz aquele cálculo fazendo o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Qual é o produto dos meios? 6 e 7. 6 vezes 7. É igual a 3x. Não é isso? 3x vai ser igual Isso. a 42. Sim. Não é isso? Eu não estou aqui ensinando novidade nenhuma. Estou ensinando matemática elementar, tá certo? Aplicada a esse conceito de razão e proporção. O valor de x vai ser igual a 42 dividido por 3. Não é isso? X aqui é igual a 14. Sim. Certo? Então, as frações 3,6 Geraldo, é igual... Estou mostrando o quadro. Hein? O quadro não está mostrando. não está mostrando o Então, vocês não quadro. estão vendo o quadro, não? O quadro não está mostrando. Não. Estamos sim, dá pra ver. É Aí, porque tô tem vendo que botar agora? a câmera que ele tá mostrando o quadro. Então com duas Pegando? câmeras. 3 sextos é igual a 7, Tá melhor. 14. Certo? Eu propus o seguinte, para
fazer esse cálculo aqui também, eu propus fazer a divisão de um pelo outro. 3 dividido por 6, 3 dividido por 6 é igual a 0,5, certo? Vou tentar fazer melhor. 3 dividido por 6 é igual a 0,5. E 7 dividido por 14 também é igual a 0,5. Eu costumo usar eu diria essa forma de verificar se o meu cálculo está correto. Se o resultado da divisão do numerador pelo denominador for o mesmo, significa que esse cálculo de proporção está correto. Compreenderam, gente? Sim. Certo? É. Sim, Sim. Pode. certo. Pode. Eu consigo apagar esse moço aqui de novo. Deixar ele aqui de volta. E vamos voltar à nossa apresentação, que está aqui congelada, né? Pronto. Eu fiz aqui uma série de... Agora eu tentei dar um salto comparando o princípio da fração igual à proporção, certo? Princípio da razão em proporção igual à fração, aliás. Princípio da razão em proporção igual à fração. Eu digo a vocês que 2 quartos é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos, que é igual a 5 décimos, que é igual a 6 dozeavos, que é igual a 7 quatorzeavos. Se vocês utilizarem aquela regra de fatoração, vocês vão chegar a esse mesmo número que eu estou dizendo aqui, tá certo? Fatorando tudo isso aí, vocês vão ter sempre a mesma fração. Ou, como eu disse, se você dividir o numerador pelo denominador, você vai achar sempre o mesmo índice, certo? Qual é a proposta? Se eu dividir o denominador pelo numerador, eu vou achar 2. E se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou achar 5. O que eu estou dizendo a vocês é que eu mantenho a afirmativa de que todos esses números aí da primeira linha, eles têm uma taxa de proporção igual. O índice é sempre o mesmo. Ou você dividindo o denominador pelo numerador, ou o contrário, o numerador pelo denominador. Num você vai achar o 2, no outro você vai achar meio. Eu chego à conclusão de que há uma igualdade entre essas frações, ou diria mais, há uma manutenção da mesma proporção entre elas. Agora, se eu pego 2,5, digo que 2,5 é igual a 4 décimos, ou 8 vinteavos, eu mantenho a mesma lógica. Todos os denominadores dividido pelo numerador é o mesmo índice, 2,5, ou na linha inversa, numerador dividido pelo denominador é 0,4. Continua mantendo a mesma proporção. Pronto. Como é que eu aplico? Já fui de regra de 3, passei para a utilização do conceito de fração, e agora eu vou tentar chegar ao princípio da regra de 3 simples. Vocês sabem que existem duas regras de 3 simples, composta, tem aquelas que são diretamente proporcionais e aquelas inversamente proporcionais. Aqui eu só vou falar de regra de 3 simples diretamente proporcional, certo? Qual é o que nós aprendemos lá no ginásio ou no ensino médio, em regra de 3 simples? Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Vocês vão perceber o seguinte, que eu estou aqui usando nessa regra de 3, um princípio que vem de lá de razão em proporção, né? A multiplicação dos extremos ser igual à multiplicação dos meios,
E esse mesmo conceito vai também para a regra de 3 simples. Aí eu venho de um exemplo, né? Eu tenho 5 iPhones que foram comprados por 12 mil. E se eu comprasse 7 iPhones, quanto eu pagaria? Então eu digo que 5 está para 12 mil, assim como 7 está para X. Eu não sei ainda qual é o valor desse X. Então, mesmo conceito, 5x é igual a 7 12 mil, certo? 5x é igual a 7 12 mil. 5x é igual a 7 vezes 12, 7 vezes 12 mil, dividido por 5. Qual é o resultado aqui? 16.800. Qual é o cálculo que eu estou fazendo aqui? 5x 5x é igual a 7 dozeavos. Eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado. X é igual a 7 vezes 12 dividido por 5. X é igual a 7 vezes 12 dividido por 5. X é o valor que eu estou buscando. Nesse cálculo eu cheguei à conclusão de que 7 iPhone valem R$16.800. Esse cálculo de regra de 3 é claro para vocês? Alô? Quem tem dificuldade de entender esse conceito? Sim. Tá claro? Podemos seguir? Sim. Pronto. 7 iPhones foram comprados por 12 mil. Se vocês pegarem a linha do tempo, vocês vão verificar que eu estou usando aqui o mesmo conceito de razão e proporção, certo? Que é o mesmo conceito de equivalência de frações também. Conceito de razão e proporção, o mesmo conceito de equivalência de fração. Assim como a gente aprendeu lá no ginásio, que 1/2 é igual a 2/4. 1/2 é igual a 2/4. Então, eu estou usando aqui na regra de 3 o mesmo conceito. 7 vezes 12 dividido por 5 é igual a 16.800. Eu tenho o valor total dos iPhones que eu comprei. Tá certo? E qual o valor de um iPhone nessa brincadeira? Aqui eu tenho, nesse primeiro exemplo, eu disse que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se eu aumentei de 5 para 7, o que era 12 mil teve que crescer na mesma proporção, foi para 16.800, mantive a mesma proporção, certo? Se eu agora vou partir do valor, vou diminuir a grandeza, vai sair de 5 para 1, o que vai acontecer? 5 iPhones foram comprados por 12 mil, qual o valor unitário? 5 está para 12, assim como 1, não, 5 está para x, assim como, não, 5 está para 12, assim como 1 está para x. 5 está para 12, assim como 1 está para x, certo? Então, 1 vezes 12 mil dividido por 5 é igual a 2.400, certo? 1 vezes 12 mil dividido por 5 é igual a 2.400. Nesse cálculo aqui eu tenho o valor de cada iPhone. Um iPhone é igual a 2.400. E se eu quisesse saber o valor de 2 iPhones? 2 aqui vezes 12 mil dividido por 5, 4.800. Ou se um iPhone é 2.400, o dobro do iPhone é 4.800. Tá certo? Quer que eu volte? Quer que eu continue? Alô? Pronto? Pode continuar. Então, alguma dúvida em relação à aplicação de Por mim, vocês? seguir. Não, por aqui. Everaldo, eu só não entendi porque multiplica depois divide por 5. Foi o que eu não entendi, porque da forma que eu aprendi foi um pouquinho diferente, Vamos mas então voltar aqui, ó, eu naquele queria quadro que eu mostrei. essa forma aí, Aqui, ó. essa colocação aí. Por que multiplica? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo?
Nesse caso aqui, nós partiríamos da ideia de que nós conhecemos os valores envolvidos nessa transação. Nós conhecemos o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D. O resultado final desse cálculo teria que apresentar o valor de A vezes B igual a B vezes C. A vezes D igual a B vezes C. Mas nesse caso aqui nós teríamos todos os valores conhecidos. Se um desses valores fosse desconhecido, fosse um X, o que é que iria acontecer? Digamos aqui que fosse, aqui eu tivesse 2, aqui eu tivesse 4, aqui eu tivesse 5, aqui eu tivesse X. Eu tenho 2 e 4 aqui e 5 e X. Então eu teria que multiplicar 2 vezes X, 2x é igual a esses valores que eu estou dando aqui. Se eu fizesse esse cálculo para chegar ao valor de X no final, eu ia ter que botar... eu vou para a tela aqui novamente, para ver se a gente consegue ficar claro isso. Vou ver se eu consigo novamente botar ela para existir. Talvez fique mais claro. Vou rotando aqui. Estão conseguindo ver a tela ampliada? Oi? Pronto, vamos lá. Sim. A representação tutelar que diz que A está para B, assim como C está para D, não é isso? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C, certo? Se eu disser que A é igual a 1 e B é igual a 2 e C é igual a 3 e D é igual a 6, para eu saber se existe equivalência, eu multiplicaria 1 vezes 6 e teria que ser igual a 2 vezes 3. O resultado dos dois é 6. Tá certo? Aí há equivalência? Não há equivalência aí? Essa proposição não está correta? Não está correta? Agora, vamos fazer Sim. outra situação. Sim. Digamos que eu não tenho um dos valores envolvidos. Eu tenho aqui 2 está para 6, assim como 3 está para x. Qual é o valor que eu não tenho? 3, o x aqui, essa proporção. Usando a mesma ideia, o resultado dos meios é igual ao resultado dos extremos, eu vou dizer que 2x é igual a 6,3. 2x é igual a 6,3. Se minha cabeça não me atrapalha, quem me ajuda aí? Quem me ajuda é 18? 18, né? 2x é igual a 18. 18. Mas o que eu estou buscando aqui é o valor de x, não é isso? Eu estou buscando o valor de x, não é isso? X vai ser igual a quanto? Você, Beatriz, x é igual a quanto? 18? Não. 18? 2x é igual a 18, não é isso? Pode falar? Pode. X é igual a 9. Fala. Pode falar? Por quê? Porque você vai X é igual a pegar 9. o 2 que está aqui, jogar para o denominador, Dividir o 18 jogar por o 18 2. em cima. É isso? Eu não estou ensinando beabá nenhuma novidade. Isso aí é equação do primeiro grau, né? É equação do primeiro grau. Então, 2x é igual a 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. X vai ser igual a 9. Correto? Correto. Então, eu apago tudo aqui Correto. e digo o
seguinte. 2 está para 6, assim como 3 está para 9. Certo? São duas frações equivalentes. Então, vocês concordam? É isso? Eu tenho como verificar se isso está correto? Sim. Eu gosto Sim. de fazer Exatamente. essas verificações. Tem que dividir. Eu divido. Sim. 6 dividido por 2 é Tem que igual dividir. a 3. 9 Isso. dividido por E 3 os dois. é igual a 3. Não é isso? 6 dividido por 2 é igual a 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Vocês me desculpem, mas minhas letras quase são muito feias. Viu? Everaldo, e se fazer contar? Tá dando. Tá legível. Dá pra entender. Eu uso esse método de dividir um pelo outro porque para mim é uma forma de você chegar a uma verificação, né? Ou uma prova dos 9, né? Como a gente aprendeu também no cálculo de matemática. 6 dividido por 2 é igual a 3. Eu diria que aqui é a taxa de proporção, certo? Isso daqui, para mim, é taxa de proporção. Se vocês lembrarem lá quando eu comecei esse exercício de razão e proporção, eu achava o índice que eu considerava a taxa de proporção. A taxa de proporção aqui é 3, aqui também é 3. Então essa razão entre 2 sextos e 3 nonos está correta. Certo, gente? Certo. Vamos voltar novamente à minha apresentação. Certo. Não terminou ainda, porque eu estou tentando chegar com vocês no caminho que vai chegar até a famigerada cálculo de juros. E o que eu quero mostrar, se eu conseguir, eu vou estar muito feliz. O que eu quero mostrar a vocês é que cálculo de juros vem de todo esse princípio de razão e proporção, fração e regra de 3, que na minha opinião é o mesmo conhecimento, é a mesma matemática, aplicada em situações diferentes, certo? Razão e proporção para mim é igual ao cálculo de fração. Regra de 3 é essa situação que vocês estão vendo aí. Eu estou aqui sendo muito repetitivo em relação a essa relação aqui, para vocês entenderem que a cálculo de juros tem muito a ver com isso. Valores, comparativo de valores e você buscar a equivalência, tá certo? Eu usei aquele exemplo também de uma grandeza aqui, quando ela diminui, a outra diminui na mesma proporção, e usei o exemplo do iPhone para você chegar ao valor unitário. De 5 valendo 12, eu cheguei ao valor de 1. Usando o mesmo princípio, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Eu diria aqui que 5x é igual a 1 por 12.000, certo? 5 dividido por 12.000, 12.000 dividido por 5 é igual a 2.400. Se fosse 2 aqui, em vez de 1 só, eu fizesse o valor de 2. É 2 vezes 12.000 dividido por 5, 4.800. Agora eu vou começar a tentar chegar em fração, certo? Eu usei o exemplo dessa pizza aí, que ela não está cortada, está inteirinha, uma pizza de calabresa, né? Na hora dessa da fome, aí a gente vai botar pizza para aparecer na tela. Se essa pizza não está cortada, qual é a fração dela? É 1 sobre 1, não é isso? Ela está inteira. Isso. 1 sobre 1. Ou, nesse momento, eu ainda tenho 100% da pizza. Ainda está inteirinha. Ela corresponde a 100% do total. 100% ou 100 por espaço 100 ou 100%. 100%. Se a razão de 100% é igual à razão de 1 por 1,
razão de 100 por 100 é igual a razão de 1 por 1. A taxa de proporção, É sim. não é? Então, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que a busca de uma relação entre duas grandezas, tendo por base o número 100, certo? É por isso que a palavra porcento é uma relação que tenta se estabelecer entre duas grandezas, tendo por base o número 100. Então, 50 está para 100, assim como 100 está para 100, para x. 50 está para 100, assim como 100 está para x. O que é que se está tentando estabelecer? É a proporção, a relação que existe entre as duas grandezas. Porcentagem nada mais é do que a busca de uma relação entre duas grandezas, tendo por base o número 100. Essa frase vocês podem atribuir a Everaldo de Jesus. É como eu entendo essa relação. Porcentagem nada mais é do que a busca de uma relação entre duas grandezas, tendo por base o número 100. Tá certo? Fica claro o que eu estou tentando explicar? Sim. Vamos para a segunda imagem. Ó, porcentagem é um tipo de fração cujo denominador sempre é igual a 100. Porcentagem é um tipo de fração cujo denominador é sempre igual a 100, na qual se busca estabelecer a relação do todo ou da parte com a segunda grandeza que é única e não varia. Certo? 100 não varia, é sempre 100. Então é x sobre 100. Você está buscando a relação de x sobre 100. Essa frase também é de Everaldo de Jesus. Eu não copiei de lugar nenhum. Se alguém escreveu alguma coisa parecida, me desculpe, mas eu não copiei e não colei de nada, certo? Então, a porcentagem é um tipo de fração cujo denominador é sempre igual a 100, na qual se busca estabelecer a relação do todo ou da parte com a segunda grandeza. A segunda grandeza é 100 aí, que nunca varia, certo? É sempre 100. Se eu digo 25%, a segunda grandeza é 100. Se eu digo 10%, a segunda grandeza é 100. É sempre essa relação que você busca. Não é à toa que o símbolo da porcentagem é isso aí, é um 0 barra 0. Só que no caso aí não é 0, isso é um símbolo. É uma proposta de divisão, sendo que o de baixo, o denominador, é sempre 100. Você está buscando o valor da grandeza de cima, do numerador. É isso que a gente busca no cálculo de porcentagem. É estabelecer essa relação a partir de valores que você vai buscar. Vou tentar ver se eu consigo esclarecer aqui a partir dessa imagem aqui. Estou dizendo a vocês que o fracionamento aqui da pizza tem 9 pedaços. É 9 sobre 9, que é correspondente à pizza inteira, ou 100%. 100%. Antes da pizza ser consumida, ela é 100%. Ou, se está cortada em 9, é 9 por 9, certo? 9 pedaços de pizza é igual a 100%. 9 pedaços de pizza é igual a 100%. Se eu retirar 4 pedaços dessa pizza, vai ser 4 sobre 9. Uma fração de 4 sobre 9. E vai restar 5 pedaços, que vai ser 5 sobre 9. Aí eu pergunto, qual é o percentual de retirada, qual o percentual que ficou, certo? Se eu digo que a pizza inteira era igual a 9 por 9, ela estava 100%, a partir do momento em que eu retiro, eu quero saber quantos por cento eu tirei aqui nessa pizza, em percentual. No cálculo de fração, essa divisão aqui ela muda. Eu posso cortar em 8, em 9, em 10. Mas no caso de porcentagem, o valor de 9 vai ser igual a 100. Eu quero encontrar o valor que eu não conheço nessa transação. Eu não conheço a porcentagem dessa retirada feita aqui do pedaço, esse pedaço aqui, com esse. Eu tirei 4 pedaços. Em percentual, significa quanto? E quanto restou? 5 nonos é igual a quantos por cento? Vamos ver agora? Nesse seguinte cálculo, o que é que eu tenho? Uma pizza foi dividida em 9 pedaços. De uma só levada, 4 pedaços foram consumidos. Quanto em percentual foi consumido e quanto restou? 9 está para 100, assim como 4 está para x, certo? 9 está para 100, assim como 4 está para x.
naquela mesma ideia da razão e proporção, o produto do meio é igual ao produto dos extremos, eu tenho 4 dividido. Vocês querem que eu coloque aqui na lousa para tentar ficar mais claro? É bom? Sim. Então a pergunta que eu fiz aqui é: uma pizza foi dividida ó, uma pizza foi dividida em 9 pedaços. Certo? E foram construídas 4 pedaços, foram comidos. Quantos por cento da pizza foi consumido? Esses 4 pedaços consumidos é quanto que em porcentagem? Então, qual é a relação que eu quero estabelecer? 9 é, corresponde a 100% da pizza, não é isso? E 4 corresponde a quanto? Estão acompanhando, gente, direitinho? Tá claro aí? Até aí? Então, 9 pedaços Uhum. é o total. 9 pedaços é 100% da pizza, né? 4 pedaços representa quantos por cento? Então, mesmo princípio, 9 está para 100, assim 4 está para X. Certo? Então, vou apagar aqui para poder escrever de novo. Eu tenho aqui me ajuda aí, 9, 100, 4x, certo? Então, 9x vai ser igual a 4 por 100, não é isso? Até aí tá claro? Isso. Então, Sim. 9x vai ser igual a X. 400, né? Ok? E x é quanto? Quanto é x? X vai ser igual Ok. a 400 dividido por 9. Esse 9. resultado aqui vai dar uma dízima exata, vai dar 44,44444, que eu vou dizer que foi consumido 44% da pizza na primeira, sumiu, né? Vou pegar de volta. O resultado final desse cálculo, 4 pedaços de pizza é igual a 44% do total. Alguma dúvida? Não. Por enquanto não. Yasmin? Não. Alguma dúvida, Yasmin? Por enquanto não. Até o momento não. Pronto. Aí eu perguntei assim, Até o momento, não. o que sobrou corresponde a quanto? Quantos por cento? Quem faria um cálculo nessa... Como repetei a pergunta? Eu comi... Como repetei a pergunta? Comeram 44% da pizza. E 5 pedaços que restou, representa quantos por cento? 100 menos 44. Dá 56. Exatamente. 100 menos Nesse tipo de 44. cálculo, 56. eu nem entraria na fazer todo aquele jogo. Eu diria um por outro e diria que é 56, tá certo? De valores arredondados. 56%. Mas se eu quisesse fazer o cálculo, para não ter dúvida, eu voltaria a dizer o seguinte: a pizza inteira é igual a 9, não é isso? Que corresponde a 100%. O que sobrou é 5, que corresponde a x. Então, 9x é igual a 5 vezes 100
x vai ser igual, o 9 vai para o denominador, a multiplicação aqui dá 500. Então, x vai ser igual a 50, arredondado, né, porque a conta não é exata, 56%. Se eu somar 56 mais 44, dá igual a 100%, a pizza inteira. Ok? Está claro, gente? Diante disso, vocês já conseguem Sim. calcular a porcentagem? Por exemplo, que eu dei? Sim. Se chega a uma porcentagem? Eu digo que para mim não é um bicho de sete cabeças. Talvez é por aí que você... Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Deixa eu recolher aqui, deixar meu amigo lá em minuto, né? Então, tá ficando claro até aí? Vocês estão conseguindo estabelecer a correlação entre razão e proporção, fração, regra de 3 e porcentagem? De qualquer forma, eu mandei para vocês essa aula que eu Sim. estou apresentando agora. E acredito eu que vocês não vão ter dificuldade, depois da explicação que eu estou dando, não vai ter dificuldade de entender se vocês já olharem novamente. De qualquer forma, também existe muita aula na internet sobre razão e proporção, sobre fração e porcentagem. Quem tiver mais dúvidas pode buscar. A aula, eu estou vendo aqui que está gravando também, pode rever a aula. Mas o princípio para mim é isso. Eu estou chegando já onde eu quero, que é chegar em cálculo de juros. Na minha opinião, eu já ensinei juros aí, certo? Eu botei aqui na tela, vocês estão vendo aqui, porque é a partir daqui que a gente vai sair, certo? Que é C, I, T, é a partir desse ponto aqui que a gente vai entrar em juros. Mas para mim eu já dei, e para mim eu já cheguei à conclusão de que o assunto relacionado a juros já foi dado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu expandir aqui a tela. Pronto, aqui foi aquele cálculo que eu fiz, né? X é igual a 5 vezes 100 dividido por 9, 55,555, ou 5 menos 444, 55,555. Eu não precisaria fazer o cálculo para chegar àquele valor, bastaria diminuir o 100 dos 444, né? Eu dei esse cálculo aí, na verdade a gente vai continuar aqui nessa tela, né? Então, essa pizza foi dividida em 4 pedaços, tá certo? 4 pedaços equivale a 100% da pizza, ninguém comeu nada ainda. A metade da pizza é 2 quartos, ou 50%. Metade é 50%. Um pedaço da pizza, esse pedacinho aqui, ele é equivalente a 25% da pizza. 25%. 25 mais 25, 50, metade da pizza, certo? 3 pedaços da pizza, ou 3 quartos, é igual a 75%. 25 mais 25 mais 25, 75, não é isso? E 4 pedaços é igual a 100%. 25 mais 25 mais 25 mais 25 igual a 100. Se eu pergunto, eu comi 3 quartos da pizza, quanto sobrou? Eu comi 3 quartos, 1, 2, 3. Eu comi 75% da pizza, sobrou 25. Esses números, que são números redondos, eu considero essencial que vocês tenham gravado essa correlação. Metade é igual a 50, 1 quarto é igual a 25, 3 quartos é igual a 75, 4 quartos é igual a 100, porque muitas das questões, de respostas de questões de forma rápida, se você tiver uma ideia da correlação entre esses percentuais, a depender da questão, vocês conseguem resolver sem fazer ainda cálculo nenhum, tá certo? Para mim são números muito redondos. Essa divisão da proporção da pizza em 4 pedaços, sendo que cada pedaço corresponde a 25% do todo, facilita para muitos cálculos de porcentagem. Porque se eu digo assim,
eu tive um acréscimo de 50% em cima de 100. Quanto é que eu fiquei? Se foi 50% em cima de 100, 150. Eu tive um acréscimo de 25% em cima de 100. Quanto se representa esse 25? Mais 25, então 125. Eu tive um acréscimo de 75 em cima de 100. Quanto representa esse 75? 175. Eu tive um acréscimo de 100% em cima de 100. Quanto representa? 100 mais 100, 200. Para mim é um cálculo que, se você mentalizar, você pode responder muitas questões de porcentagem sem fazer cálculo nenhum. Eu já respondi prova de concurso sem calcular nada, só com base no conhecimento dessa correlação, dessa relação entre a fração e a porcentagem nesses números exatos, certo? Então, eu passei agora para para a questão como é que eu vou pular de porcentagem para juros. Cálculo de juros é a aplicação no campo financeiro dos conhecimentos sobre razão e proporção, fração e porcentagem. Eu acrescentaria mais também a aplicação do conhecimento de regra de 3. Então, cálculo de juros é a aplicação no campo financeiro dos conhecimentos sobre razão e proporção, fração e porcentagem. Isso também eu não tirei de lugar nenhum, por isso que eu estou batizando, que foi eu que criei essa frase. Hoje eu estou um verdadeiro frasista, né? Pronto. Então vamos nesse emaranhado aí de telinha, de quadrinhos e de letras, de números. Quando você calcula juros simples, você tem normalmente você tem três valores envolvidos, né? Um é a base, né? No caso da pizza, a base seria o 9, certo? A base, o número cheio é o chamado capital. A taxa é quantos por cento representa a parte em relação ao capital. Quantos por cento representa a parte em relação ao capital. E o que entra de novo aí é a ideia do tempo, certo? Tipo assim, se você vai calcular quanto rendeu uma poupança em cima de 1.000 no período de 3 meses, você vai ter que usar, além da taxa de juros, também o tempo que você está querendo levar em consideração para calcular isso. Tá certo? Então, capital, taxa e tempo. O acréscimo aí em relação à porcentagem é o número que vai, de quantas vezes você vai aplicar aquela taxa, ou aquele percentual sobre o valor inicial, sobre o valor do capital, certo? Então, se não existisse a ideia do tempo, da quantidade de vezes que você vai ter que calcular, você teria um cálculo de porcentagem normal. 1.000 corresponde a quantos, 250 reais corresponde a quantos por cento de 1.000? 200 reais corresponde a quantos por cento de 1.000? Você vai fazer um cálculo com base naquela ideia do meio, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai chegar a que 200 em relação a 1.000 é igual a 200 em relação a 1.000 é igual a 20%. 200 em relação a 1.000 é igual a 20%. Eu utilizaria para calcular, normalmente, numa situação como eu estou dizendo aí, uma regra de 3 simples. O capital corresponde a 100%, o juros corresponde a 1 vezes T, que é taxa vezes tempo. Capital é 100%, juros é 1 vezes T. Eu estou vendo aqui também uma regra de 3, tá certo? Capital corresponde a 100, juros corresponde a 1 vezes T. Ou a fórmula, vocês estão enxergando a fórmula aqui embaixo, a fórmula base para localizar juros, né? Isso juros é igual a capital vezes I vezes T dividido por 100. Essa é a fórmula para calcular juros, certo? Deixa eu ver aqui. Juros é igual a capital vezes I vezes T. Eu vou entrar aqui na lousa. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro o que eu estou tentando explicar. Vamos lá. Vamos partir por um exemplo prático.
Quem tem horas aí, eu tô totalmente perdido em relação ao horário. 21 mais 2. 21 mais 2. 9 horas. Uau, nós estamos a 1h30 já. Vocês querem continuar, gente? Ou quer dar uma pausazinha? É Uma bom? pausazinha, bom. Pronto, então vamos dar uma pausazinha, porque eu também preciso reorganizar minhas ideias. Quando eu já estou falando há mais de 1h, 1h20, comecei a embaralhar as minhas ideias. Vou parar um pouquinho, tá bom? Voltando, Beleza. a chamada também vai cair. Pronto, vamos fazer um intervalo de 10 minutos? Sim, Vamos O que eu sim. estou tentando chegar a vocês, está ficando claro? Está confuso? tá claro. Tá claro. Eu estou, Tá claro. Vocês estão sendo honestas. Porque pra mim, às vezes, eu acho que eu me enrolo um pouco. Minha telinha aqui, deixa eu melhorar aqui. Vocês viram que Dá pra melhorar. Pronto, dá pra melhorar. eu entrei aqui com um amiguinho novo, né? Eu entrei com um amiguinho novo aqui, que talvez me ajudava aqui nos cálculos. Então vamos tentar usar ele a partir de agora sempre. Vamos dar um intervalinho, 10 minutos, tá bom? 10 minutos, gente? Vai cair também? Vamos lá.